Ontem, em São Paulo, o presidente Lula recebeu alta médica depois de fazer uma cirurgia de emergência no crânio. Numa entrevista coletiva no Hospital Sírio-Libanês, o petista comentou a prisão do ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, general Braga Neto. Ele está detido por suspeita de interferência no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Lula afirmou que Braga Neto tem direito à presunção de inocência, que, segundo o próprio presidente, ele não teve ao ser preso em 2017 no âmbito da Operação Lava Jato. Como eu sei que vocês vão perguntar, mas não estava prevista a resposta, eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar, tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. O ex-juiz da Lava Jato e atual senador Sérgio Moro criticou a declaração de Lula. Na rede social X, Moro compartilhou a publicação da mulher, a deputada federal Rosângela Moro, para chamar a fala do presidente de fake news. Abre aspas. Ele nunca foi submetido à prisão preventiva. Foi preso somente após julgamento pelo TRF-4. Cadê a checagem de fato pela imprensa? Fecha aspas. Ainda na coletiva de imprensa, Lula voltou a comparar o governo Bolsonaro a uma praga de gafanhotos. A minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido nesse país. E eu voltei para dizer que nós vamos fazer um grande governo. Nós plantamos até agora, recuperamos tudo que tinha que recuperar. Vocês sabem a quantidade de coisa que estava desmontado nesse país, porque, na verdade, o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022. O Brasil teve uma praga de gafanhoto que resolveu destruir os valores nesse país. Impressionante, né, Silvio? Parece estar sempre em campanha, né? Sempre no palanque. Não, e é um mentiroso incurável, né? Absolutamente incurável. E a essa altura da vida, ninguém acredita que ele vai mudar, né? Vai morrer assim quando chegar a sua hora. Olha, o Lula dizer que não teve direito à defesa, não teve a presunção da inocência, é simplesmente chamar o brasileiro, o pagador de impostos, de idiota. É exatamente o que ele fez. O Lula foi condenado em todas as instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado em Curitiba, depois ele é condenado pelo TRF-4, como citado aqui, depois o Superior Tribunal de Justiça. Ele é condenado em todas as instâncias, só para falar do caso do Triplex. O advogado dele, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, por ter conseguido reabilitá-lo politicamente, tirá-lo da cadeia depois de 580 dias e recolocá-lo na vida pública, hoje é ministro do Supremo Tribunal, Cristiano Zanin, apresentou 400 recursos. Foram 60 delações que citam a figura do PT, do presidente Lula. Então, é uma vergonha ele dizer uma coisa dessas. Essas pessoas, por exemplo, que estavam armadas com um batom e escreveram com um batom numa estátua de pedra em Brasília, condenadas a 17 anos, a 15 anos, a 10 anos, apenas... Essas penas, a dosimetria dessas penas é similar à dele, que cometeu crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Essas pessoas não têm a quem recorrer, porque são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, a última corte recursal no país, e a corte que não é a corte de direito, não é o juiz de direito. Elas não têm foro de prerrogativa para estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal.
Aliás, o Lula não foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele foi julgado lá, na primeira instância, numa vara. E só foi reabilitado político porque o ministro Edson Fachin, à época, descobriu que o CEP estava errado. E aí, por um erro de CEP, a bola de neve chegou e estamos aqui assistindo o que estamos assistindo. Um presidente mentindo depois de passar dias no hospital. Será que esses dias no hospital que ele e a sua esposa, Janja da Silva, disseram que foram duros? Quando você vai ao hospital e é submetido a cirurgias delicadas, você repensa a sua vida, você repensa tantas coisas e o tempo que te resta pela frente. Será que nessa hora ele não conseguiu repensar nada? É preciso subir cheio de bile e mentir e praguejar contra os seus adversários políticos? Ele mesmo, na abertura dessa fala, diz: vocês não me perguntaram, mas eu já vou falar do general Braga Neto. Isso é um revanchismo, inclusive, contra a farda, que nunca foi tão humilhada na nossa história como está sendo humilhada agora, contra as Forças Armadas. As Forças Armadas estão hoje de joelhos para esse consórcio de poder formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Lula. E a revanche e a humilhação das Forças Armadas era tudo o que o PT sempre quis. Pergunte ou revisitem as falas de José Dirceu, de José Genuíno. Vocês vão ver o rancor contra os militares. E hoje os militares se dobraram a eles. E aqui não estou defendendo golpe, coisa nenhuma, porque, como eu disse agora há pouco, na resposta anterior, quartelada nunca foi uma possibilidade no Brasil. É impossível isso acontecer num país como o Brasil. Por fim, Paula, eu queria muito deixar registrado isso. O Lula é um mentiroso e ele teve todas as possibilidades e ferramentas possíveis de ampla defesa. O que brasileiros comuns, CPFs, motoboys, dona de casa, trabalhadores não tiveram no 8 de janeiro, porque estão debaixo da espada de Alexandre de Moraes e não há quem recorrer senão a Deus.